Pode se assentar aí como um embaixador. Eu quero compartilhar um pensamento com você. Quero tentar ser breve aqui na minha explanação. Nós temos a ceia ainda hoje, um dia muito especial, um dia muito importante para nós, né, como cristãos, sabermos que o Senhor, Ele morreu para nos salvar, mas além de ter morrido, Ele foi adiante, Ele foi mais além, né? E Ele ressuscitou. E o que nós celebramos hoje é a ressurreição, é o fato de que Ele entregou a vida dele, mas Deus o ressuscitou e Ele venceu a morte, e nós somos vencedores com Ele. Então é um momento, é um tempo, é um dia especial, o primeiro domingo do mês, nós sempre mantemos a ceia. Quero aproveitar aqui, não vou perder a oportunidade. A Aline trouxe um testemunho aqui falando do culto de curas. Ontem nós tivemos um culto de curas aqui. Quem estava aqui conosco? Levanta a sua mão. Vou fazer uma brincadeira com os demais, né? Onde você estava que você não veio no culto ontem, né? Deus se manifestou aqui poderosamente. Ele está neste lugar. Ele se manifesta aqui, não por causa do lugar, não por causa do som, do telão, das luzes. Não, isso não tem a menor importância para Deus. Isso é para agradar aí um pouco a nossa alma, mas não tem a menor importância para Deus. Mas Ele está aqui porque eu e você estamos aqui. A palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos, Ele está presente. Então que você tenha essa consciência hoje, nesse momento. Quando nós estamos juntos como corpo, como igreja, Ele sempre vai estar presente. E Ele manifesta o seu poder, manifesta o seu favor. Se você quiser abrir aí comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quero ler aqui os versos 18 e 19. Eu quero expor um pensamento, mas vou usar esses dois versículos apenas para introduzir uma ideia. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. O 20 também: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Foi o que eu acabei de citar aqui. E quando eu leio esse texto, eu venho lendo o Evangelho de Mateus nesses últimos dias, eu li esse capítulo, voltei nele, li de novo. Sexta-feira teve grupo familiar lá na minha casa, eu fiz o devocional com base nesse texto, e ele tem me incomodado no bom sentido da palavra, né? E eu fico vendo ali a palavra ligar e desligar, as palavras ligar e desligar. E eu fico tentando, honestamente, usar a minha imaginação para entender o que Jesus estava querendo dizer, que nós temos poder de ligar e desligar. Será que se houver um carro no ambiente espiritual, eu consigo ligar e ele aparecer aqui para mim materialmente? Como que funciona isso? Ligar e desligar. Jesus falou isso ali para eles, falou: olha, se vocês entenderem aqui quem eu sou, se vocês tiverem essa percepção completa, vocês têm capacidade de ligar aquilo que está nos céus e desligar aquilo que está nos céus. E aí eu tenho orado um pouco, dedicado um tempo buscando entender esse texto, e eu quero compartilhar um pensamento que veio a mim na sequência disso, pensando sobre ligar e desligar. E aí eu gostaria de que você fosse comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu quero ler dos versículos 18 até o 21. Eu vou tentar aqui colocar um princípio, colocar um pensamento de como eu enxergo, como eu estou enxergando nesse momento o que é ligar e desligar. A palavra de Deus diz assim, lá no verso 18 de 2 Coríntios 5. Ora, tudo provém de Deus. Repita isso comigo, vamos falar junto. Ora. Vocês não almoçaram hoje, né? Vamos lá? Ora. Tudo provém de Deus. Meu irmão, tudo provém de Deus. Faça assim, ó. Puxe o ar assim pelo seu nariz bem forte, bem fundo, enche os seus pulmões.
esse oxigênio que você puxou e que alimentou o seu sangue, fez o seu coração bater, trouxe, né? Quando você respira bem fundo e solta devagar, você acalma a sua alma. Isso provém de Deus. O que você está vendo aqui na frente, estar me vendo aqui, isso provém de Deus. Você estar vivo, sentado neste lugar, isso provém de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero colocar um pensamento para você hoje, colocar 4 aspectos do o que é que nós temos poder ou capacidade de ligar e desligar na terra, de trazer a conexão daquilo que é espiritual com aquilo que é natural, que é terreno, que nós estamos vivendo e vivenciando, que os nossos sentidos percebem e veem, né? No caso, em todos os aspectos dos 5 sentidos que temos. Quando Paulo ele escreve, tudo provém de Deus, ele está estabelecendo um princípio, ele está estabelecendo um valor que nós precisamos entender de uma forma completa, de uma forma definitiva. Isso precisa entrar na nossa alma. Meu irmão, tudo que você recebe, tudo que você tem, provém dele. E eu quero aqui colocar não um parênteses, mas colocar uma palavra em especial, em destaque. Que o que vem para você como a salvação, a palavra salvação especialmente, ela provém de Deus. Meu irmão, não existe absolutamente nada que você possa fazer que vá gerar capacidade em você de que você alcance algo em Deus. Meu irmão, ouça o que eu estou te dizendo, vou repetir aqui. Não existe absolutamente nada que você possa fazer. Você pode jejuar por muito tempo, você pode orar por muito tempo, você pode dedicar a sua vida na igreja. Nós acabamos de ver o testemunho aqui do Joarlison, da Aline, serviram a igreja por muito tempo. Você pode vir aqui pregar horas e horas, por dias a fio, por semanas a fio. Absolutamente nada do que você fizer vai fazer com que você chegue a Deus. A decisão de chegar a Ele, de ir até Ele, o caminho que foi aberto para chegarmos a Ele, foi uma provisão integralmente de Deus. Por que isso é importante você entender? Porque isso tira um peso das nossas costas, isso tira uma preocupação que nós temos, isso nos liberta, isso tira de sobre nós a obrigação, e muitas vezes uma condenação que nós mesmos fazemos sobre nós. Quando alguma coisa não dá certo, no que nós planejamos, no que nós pensamos em fazer, quando nós temos sonhos, desejos, queremos coisas, almejamos coisas, e isso não funciona, não dá certo, às vezes nós paramos e olhamos e falamos, acho que falta eu orar mais, acho que falta eu ir mais na igreja, eu não estou indo, não sou muito frequente, acho que falta eu ir lá no primeiro domingo e tomar a ceia. Se eu tomar a ceia, tudo vai se resolver. Meu irmão, tire esse pensamento da sua mente, porque tudo provém de Deus. A sua salvação não provém dele. Eu acho que para mim, descrito na Bíblia, a maior prova disso é o momento em que Jesus ressuscita. Eu não estou falando apenas a respeito da ressurreição. A ressurreição em si, ela é algo extraordinário. Mas, quando aquelas mulheres correm até o túmulo, elas sabiam que no sábado elas não poderiam preparar o corpo devidamente. E elas chegam no túmulo. E o que acontece no momento em que elas chegam? Qual era o estado daquele túmulo? Você lembra? Qual era a condição? O túmulo estava fechado ou estava aberto? Qual foi o ser humano
que foi lá com as suas mãos, com algumas ferramentas, com alguns instrumentos, e empurrou aquela pedra? Nenhum. Porque Deus, Ele provê a nossa salvação de uma maneira tão completa, que nem mesmo remover a pedra foi uma responsabilidade do homem. Foi Ele que fez isso. Ele fez tudo para nos dar a salvação. Agora, o que é que eu e você devemos fazer então? Pura e simplesmente crer. Crer que Jesus Cristo fez isso porque Ele nos ama, que Ele fez isso por amor a nós, que Ele fez isso porque Ele se entregou, porque Ele sabia que ao Ele se entregar, Ele nos resgataria do império das trevas, como o Arthur leu aqui no momento da libertação, em Colossenses. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Não fui eu nem você que pelas nossas atitudes saímos do império das trevas e buscamos um caminho para chegar no reino da luz. Foi Ele quem fez. Quando você admite isso, você tira o peso de ter que fazer algo para Deus. Eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Vou mais uma vez aqui, nós não combinamos absolutamente nada com eles. Vou pegar algumas frases que o Joarlison e a Aline falaram, já peguei algumas, né? Joarlison falou assim: nós servimos à igreja não por uma obrigação, mas por gratidão. Meu irmão, quando você entende que tudo provém dele, você não vai fazer absolutamente nada por obrigação, você vai fazer por gratidão, porque você sabe que tudo que você tem provém dele. Tudo que você faz, tudo que você tem de capacidade, toda a sua capacitação de habilidades provém dele. Então, tenha isso na sua mente. Tudo provém de Deus. Não é na nossa força, não é na nossa habilidade, não é na nossa capacidade. Foi Ele quem fez tudo por nós. E isso nos alivia, nos tira uma carga, nos tira um peso, nos tira uma impossibilidade. Porque às vezes nós ficamos ali, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E infelizmente nós somos educados assim. Nós somos formados assim. Nós ficamos aí 12, 13, não sei, 14 anos numa escola. Todos nós aqui, né, a maioria de nós aqui que eu sei, pelo menos aqueles que eu tenho certeza que passaram por essa trajetória da escola. Meu filho, né, o Davi, o meu filho mais novo, está no 3º ano, está no último ano do ensino médio. Tem lá uma vida toda, tem 18, 17 anos de idade, acho que 14 anos da vida dele ele ficou indo para a escola. E aí na escola, o que nós aprendemos? O que vem no nosso subconsciente a cada momento, a cada instante? Hoje é trimestre, né? No meu tempo era bimestre. A cada 2 meses, você precisa estudar, desempenhar, ir bem, senão você não passa de ano. Então sempre havia uma condição, e isso vai entrando na nossa mente, e nós transportamos esse item que está no nosso subconsciente para Deus. É como se eu olhasse: Deus, o que eu preciso fazer para o Senhor me amar? E aí eu vou te dizer mais uma vez: absolutamente nada. Ele te amou gratuitamente, Ele te amou porque Ele te amou, e porque Ele te ama, e Ele continuará te amando. Ele te ama, porque tudo provém de Deus. O amor dele provém sobre a sua vida. Eu quero aqui seguir, colocar o outro aspecto. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui para você, os amados que gostam de anotar aí os tópicos da mensagem, o primeiro ponto é: tudo provém de Deus. E o segundo aspecto que eu quero ler aqui, no versículo de número 19, ele diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele também fala isso no verso 18, ele fala que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí eu vou falar para você que quando eu estava pesquisando aqui, estudando esse texto, lendo ele com um pouco mais de profundidade para entender o que falar aqui, para construir o meu pensamento, eu me assustei. A palavra que está no grego aqui no original é para reconciliar, ou qualquer uma das conjugações aqui, que ela tem vários termos, né? Reconciliou, reconciliação, reconciliar-se, qualquer uma delas. A palavra no grego é catalasso. Catalasso. E aí, quando eu fui ver o significado no dicionário do grego, ele diz assim: trocar,
é cambiar, fazer um câmbio. E aí ele usa alguns exemplos no dicionário. Ele fala, um tipo de moeda por uma outra moeda de valor equivalente. E ele traz aqui então essa expressão. E eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? O que Paulo, quando usou essa palavra, ele queria dizer? E aí veio uma frase no meu coração. E o que Deus quis com reconciliar, Ele teve uma capacidade de nos amar tanto, que Ele olhou o que Ele tinha de maior valor, junto dEle, que era o seu Filho, e Ele disse, vale a pena eu trocar o meu Filho pela vida dessas pessoas que estão aqui. Ele cambiou, Ele trocou, Ele fez uma troca, Ele olhou e falou, Jesus, eu amo você, você é meu filho amado. E ele fala isso em dois momentos, em dois momentos da Bíblia. Lá no Jordão, quando Jesus foi batizado, e no Monte da Transfiguração, Deus vem e fala, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E Deus, ele olha para o seu filho e fala, olha, eu preciso resgatar um grupo de pessoas aqui. São bilhões, são muitas pessoas. Eu preciso resgatá-los. Mas o que é que eu preciso fazer para pagar o preço que essas vidas realmente valem? O valor que elas têm. E aí então ele pega Jesus e nos substitui. Retira de nós a culpa, retira de nós o peso, retira de nós a responsabilidade de cumprirmos algo para sermos salvos. É muito sério o que eu estou falando para você aqui. E Deus, ele olhou para nós de uma maneira em que ele olhou para mim aqui, vou citar alguns nomes, ele olhou para o Nonato, ele olhou lá para o Leonardo, ele olhou para a Rosana, ele olhou para o seu Dionísio, ele olhou para Jesus e falou, Jesus, vale a pena eu trocar a sua vida para que eu possa resgatar a vida dessas pessoas, porque eu amo elas, de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho amado, seu único Filho, para morrer por nós. Você consegue entender a dimensão disso? Você consegue entender a dimensão desse amor, o tamanho desse amor? É quase que impossível para nós, com a nossa mente humana, com a nossa mente limitada, com a nossa capacidade limitada de entendimento das coisas, compreendermos a grandeza desse amor. É tão difícil para nós entendermos isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele escreve uma oração, e na sua oração ele descreve essa oração falando assim, eu gostaria que vocês conseguissem compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, e que você possa experimentar esse amor. Meu irmão, esse é o ponto que eu quero que você compreenda hoje. Deus ama você de tal maneira, que Ele viu o valor em você, de uma tal maneira, que Ele disse, Jesus, vale a pena eu trocar você. A palavra reconciliar dá uma impressão para nós, no sentido do português, de que Ele conectou algumas coisas, e de fato Ele conectou. É como se eu pegasse aqui esse copo plástico, eu tirei mais da metade da tampa. Reconciliar a tampa aqui seria talvez usar algum tipo de cola, tampar de novo, passar a mão e deixar grudar. Eu reconciliaria o copo, eu restauraria o copo. Mas a palavra no original do grego é um pouquinho diferente o seu sentido. Para que Ele pudesse nos reconciliar com Ele, Ele precisou fazer uma troca. Ele precisou tirar a culpa que estava sobre nós e colocar a culpa sobre outra pessoa. E essa outra pessoa era Jesus. Então o meu segundo ponto aqui é o poder da troca que Deus fez. Deus fez algo poderoso por mim e por você, meu irmão. E isso tem que transformar a nossa vida, tem que transformar o nosso jeito de ver a vida, tem que transformar o nosso jeito de nos relacionarmos conosco mesmos. E depois com os nossos irmãos, com as pessoas que estão perto. Quando eu olho para uma pessoa, olho para o Vili, olho para o Jorge, que estão ali sentados, eu preciso olhar para essas pessoas, tendo a consciência de que Jesus Cristo morreu por eles, porque eles valiam a pena que Jesus Cristo fizesse essa entrega. Você entende o tamanho desse amor?
Você entende que às vezes nós ficamos presos numas picuinhas tão bobas, tão pequenas. Do jeito que me olhou, do jeito que falou comigo, do que falou de mim, do que pensou. Às vezes nem tem intenção, a intenção é zero, mas às vezes a nossa interpretação é essa. E nós pegamos esse amor, todo esse poder que Deus derramou através de Jesus e colocamos de lado. Falou: Jesus, eu sei que o Senhor morreu por essas pessoas, mas eu não gosto dele. Você imagina o tamanho a força de uma expressão quando você fala assim: eu tenho raiva de alguém. Especialmente se essa pessoa for cristão, filho de Deus, seu irmão em Cristo, vai ficar a eternidade junto com você. E aí você está dizendo assim: eu tenho raiva de você, raiva do fulano. Meu irmão, você está dizendo assim: Jesus, o Senhor errou em morrer e entregar a sua vida por essa pessoa. Ela não merece. Você virou um juiz. Eu trabalhei por muitos anos da minha vida com a área da saúde. Trabalhei com medicamentos. E uma das coisas mais complexas na medicina hoje é o tratamento do câncer. E o câncer nada mais é do que uma doença autoimune ou o próprio corpo construindo algumas células que elas são anômalas, elas não são perfeitas, e essas células agridem o próprio corpo, causando um prejuízo ao corpo, causando um dano ao físico da pessoa e levando ela, consequentemente, à morte. Quando eu, enquanto parte do corpo de Cristo, como se eu fosse uma célula dentro do corpo de Cristo, olho para uma outra célula do corpo de Cristo, para uma outra pessoa, e eu expresso um sentimento de raiva, de desprezo, de desrespeito, eu estou agindo como uma célula cancerígena nesse corpo. E eu não produzo vida, eu produzo morte. Quando Paulo ele escreve aqui, e ele fala sobre reconciliação, eu acho muito interessante, porque ele fala assim que nós devemos nos reconciliar. Olha a segunda parte do verso de número 20. Se os irmãos puderem projetar ali o verso 20. Isso, essa parte, a segunda parte. Mais um, isso, pula mais um. Não, para frente, está indo para trás. Isso, mais um. Mais um. Aí, não, foi para o 21. Acho que você está no texto errado, está no Mateus. Eu queria 2 Coríntios 5, 20. Isso. Maravilha, bênção. Mais um para frente. Isso aí. Mais um. Aí, aleluia. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só essa expressão. Paulo está dando uma orientação à igreja. Olha esse aspecto. Paulo está orientando as pessoas, os cristãos. Ele está orientando os nossos irmãos. E essa carta vem há 2000 anos orientando a igreja. Chegou até nós hoje. É a palavra de Deus viva e eficaz, que transforma as nossas vidas. E Paulo fala: nós precisamos nos reconciliar com Deus. Então o primeiro aspecto que você deve pensar sobre reconciliação é você se reconciliar com Deus. É você olhar para dentro de você mesmo e saber que tudo provém de Deus, e que Ele é a fonte de tudo, e que não há nenhum gesto seu que vá te fazer justo diante dEle. Mas, ao você entender a profundidade do amor de Cristo, que Deus enviou Cristo para substituir você na condenação, e você aceitar isso, você faz a reconciliação, a sua reconciliação com Ele. Você se reconcilia com Ele. Esse é o primeiro ponto que você deve olhar. O poder da reconciliação, ele está atribuído a nós se nós entendermos que nós somos reconciliados a partir de Cristo Jesus, a partir do que Cristo fez. E essa reconciliação que é feita em nós, que acontece em nós, o texto ali no verso 18, quando nós lemos no início: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu. E aqui entra um aspecto bem importante. Ele nos deu algo. A palavra ministério aqui
nos deu o ministério da reconciliação. A palavra ministério aqui não é algo importante como nós achamos, no sentido, deixa eu me explicar, né? Não é algo importante, eu estou dizendo que tem uma palavra ali que não é importante. Nós temos uma visão de ministério como algo pomposo. Um dos cargos mais importantes do nosso país é ser um ministro. Ser o ministro da economia, ser o ministro da educação, ser o ministro da saúde, cargos que são importantes. E nós temos às vezes a percepção que o ministro é uma pessoa que é soberano, que governa uma coisa, que tem um poder, que tem autoridade. E nós erramos, né, fortemente aqui. A palavra ministro aqui é diaconia. Diácono é servir. Do ponto de vista de Deus, ser um ministro é ser um servo, é servir. Por isso que nós usamos essa expressão. Fulano ali é ministro do louvor. É ministro, então ele é importante. Ele é tão importante que ele vai servir a igreja com o dom e o talento que Deus deu a ele. O professor ali é ministro da sala da escola bíblica infantil. Ele é ministro da escola, é ministro da educação, então é ministro da educação. E o que serve? Para que serve o ministério dele? Servir aquelas crianças que nós vimos sentadas aqui. Mas que importância tem o ensinar uma criança de 5 anos? A importância é imensa. Você está construindo um caráter. Você está construindo um perfil, uma personalidade. Está atribuindo a ela o que é realmente valoroso, que são as coisas espirituais e não materiais. Ser um ministro é ser um servo. E aí então, indo para o meu terceiro ponto aqui, Jesus, ao nos reconciliar com o Pai, ao substituir-nos na condenação e nos reconciliar com o Pai, Ele nos deu essa responsabilidade de sermos ministros da reconciliação. O texto lá, 2 Coríntios 5,18 diz: consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E aqui eu vou responder a pergunta que eu fiz para mim mesmo no início da mensagem. O que é que nós temos o poder de ligar ou desligar na face da terra? Meu irmão, você tem a capacidade e o poder dentro de você, no seu coração, na sua boca, nas suas palavras, de ligar e de reconciliar as pessoas com Deus. Essa autoridade está sobre nós. Nós somos ministros disso. Esse é o nosso serviço. Quando você conversa com uma pessoa no restaurante, onde você vai lá fazer suas refeições, quando você conversa com o vizinho ali, a pessoa que divide a rua com você, quando você conversa com alguém lá no seu trabalho, você é um ministro de reconciliação. Quando o seu Dionísio ali está visitando lá no hospital, um leito, fazendo um trabalho da capelania hospitalar, ele é um ministro da reconciliação, levando centenas, milhares de pessoas a ouvirem a voz e o amor de Deus sobre a vida delas. E aí eu fico chocado aqui com o texto, com a forma como Paulo escreve, porque ele fala que nós somos ministros. Aí o verso de número 20, ele diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Meu irmão, o embaixador é uma pessoa que sai do seu país, vai viver num outro país, num outro lugar, com cultura e costumes diferentes, mas o papel dele é representar o seu país de origem aonde ele está. Tanto que a palavra embaixador aqui, quando eu pesquisei ela tem uma expressão que eu acho muito interessante. Somos embaixadores. Ela diz o seguinte, que é agir como a sua origem, é ter um ato, um modo de agir, uma forma de se comportar. E aí então nós temos que entender que tudo provém de Deus. Lembra que eu falei isso no início? Nós sabemos que a nossa salvação provém dele, foi ele quem transformou as nossas vidas, ele nos reconciliou, ele nos substituiu, trocando o nosso erro por Cristo Jesus, para que Cristo pagasse pelos nossos pecados, e isso precisa ter um efeito em nós, um efeito tal, que ao eu me tornar um embaixador, eu me comporto como um embaixador. O embaixador da onde? Do reino de Deus, porque eu não pertenço mais ao império das trevas,
Eu saí do império das trevas. Eu era e eu fui um embaixador do império das trevas. Eu particularmente até os meus 18 anos. E aí então, num determinado dia, num determinado momento, 30 anos atrás, descobriu agora que eu tenho 48, né? Eu entreguei a minha vida a Jesus. E aí eu me tornei o embaixador do reino da luz. Por muitas e muitas vezes, nesses 30 anos, eu não me comportei como um embaixador da minha origem, mas porque me faltava talvez consciência disso. Hoje, quando eu olho para vocês aqui, eu preciso me comportar como um embaixador. O embaixador também é um cargo importante. É importante para servir o seu país, para servir as pessoas, para servir a igreja. Meu irmão, Jesus, Ele resgatou você. Deus, Ele olhou para você e falou: vale a pena eu entregar a vida do meu filho em resgate a cada uma dessas pessoas. Vale a pena, mas só vai valer a pena porque eu sei que ao eles tomarem consciência de quem eles são, eles serão meus embaixadores por onde eles forem. Você consegue ter essa dimensão? Pense comigo, Jesus esteve na terra. Deus, Ele poderia ter enviado Jesus e deixado Jesus aqui, como expressão do seu Filho, do seu amor sobre os humanos. Nós criaríamos peregrinações lá para Israel, iríamos para Jerusalém, para Cafarnaum, iríamos caçar Jesus lá na Palestina, onde Ele estivesse andando, para buscar com Ele as coisas, para buscar bênçãos, para buscar coisas que nós gostaríamos de ter com Jesus, através de Jesus. Mas o plano de Deus, ele é superabundante, ele é muito melhor do que nós podemos fazer qualquer tipo de plano. E o plano de Deus era: eu envio o meu filho, eu troco o meu filho, eu dou o meu filho em troca por essas pessoas, e cada um deles se torna um embaixador meu, ele se torna parte do meu corpo, por onde eles estiverem. Você consegue perceber o potencial, a progressão, se nós estivéssemos trabalhando com matemática, a progressão geométrica aqui, de quantas partes, de quantos pedaços de Jesus Cristo nós temos aqui dentro desse salão, fora as pessoas que estão nos assistindo ali na internet. Tanto que a palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Cristão não é um Cristo grandão, não, é um pequeno Cristo, são pedaços. Quando eu falo assim, eu sou cristão, eu estou dizendo, eu sou uma parte do corpo de Cristo. E o texto, ele, como eu falei, eu fiquei chocado, ele diz assim, no verso de número 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E aí, essa expressão, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Paulo, ele está dizendo assim, Deus vai passar a me usar para exortar as pessoas. E exortar aqui também, às vezes a gente tem uma interpretação meio torta da palavra. Exortar não é apontar o dedo para alguém, dizer, olha, você está fazendo isso errado. Não, exortar, essa palavra ela é extraordinária. Ela quer dizer que nós elevamos as pessoas, nós suportamos, nós apoiamos as pessoas, nós conduzimos elas. A exortação é um conforto e não uma acusação. Aliás, você já tem um acusador profissional em acusação. O diabo é o seu e o meu acusador. Ele quer vir aqui e acusar as nossas vidas. Exortar quer dizer levantar, apoiar, animar, incentivar as pessoas. E aí Paulo, ele escreve assim, como se Deus, olha só essa expressão, eu vou mudar a palavra exortasse, como se Deus animasse os outros por nosso intermédio. Você consegue entender a importância disso? Quando você está conversando com alguém, você é a representação, você é o embaixador, você tem um ministério, você tem um serviço de representar a Cristo com quem você fala, aonde você estiver. Você é um representante de Deus, você é um representante de Cristo aonde você está. E eu quero caminhar aqui para o final. Então o meu terceiro ponto é, você é um embaixador. E o meu último ponto aqui, ele está no versículo de número 21. O texto diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, no caso aqui, está se referindo a Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Meu irmão, só existe uma maneira de você ser justificado. Como eu falei no início, não é o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você levanta 3 horas da manhã para orar. Se você faz isso e gosta de fazer, e isso te edifica, continue fazendo. Eu não estou dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo é que fazer essas atitudes, elas nunca podem ser colocadas como uma troca para Deus. Falar assim: Deus, eu estou orando 3 horas da manhã, o Senhor precisa me dar alguma coisa aqui que eu quero. Meu irmão, tire isso da sua ideia, jogue isso no lixo. Agora, se você acorda 3 horas da manhã e ora, isso te dá um momento de intimidade com o Pai, isso te dá um momento de relacionamento, isso edifica a sua vida, meu irmão, faça isso, faça, eu te incentivo a fazer, mas faça com o propósito certo, porque se você fizer com o propósito errado, a única coisa que você vai colher é sono no dia seguinte, é uma noite mal dormida, porque o amor de Deus vai ser o mesmo sobre você, vai ser o mesmo sobre você. Continue jejuando, jejue, mas jejue para agradecer a Ele. E eu tenho um hábito, quando eu fico um período sem me alimentar, quando eu faço isso, eu tenho um hábito de colocar diante de Deus o seguinte pensamento: Deus, o Senhor é quem supre todas as minhas necessidades, tudo provém de Ti. Isso é o que está no meu coração quando eu tenho um tempo de jejum. Eu ter essa consciência de que tudo provém dEle. Agora, eu não vou jejuar para dizer: Deus, eu vou jejuar aqui para o Senhor me dar algo lá na frente, para o Senhor me dar mais poder na hora de pregar. Meu irmão, o Espírito Santo foi derramado 2000 anos atrás, Ele está sobre a face da terra, Ele está em mim, Ele está em você. Se eu precisar fazer um esforço para ter mais ou menos, o que pode haver, é claro, a minha alma, eu posso trabalhar a minha alma, mas eu não vou ter mais ou menos poder por jejuar mais ou menos. Nós precisamos quebrar essas barreiras que estão incutidas, que estão colocadas dentro, esses paradigmas que estão colocados na nossa mente do ponto de vista do cristianismo que nós fomos educados na maioria das vezes. E aí, por último, o texto ele fala, o último versículo aqui, o meu último ponto, é que Deus, Ele é um Deus de pacto, Ele é um Deus de salvação, de cura, Ele se move, tudo provém dEle. E aí quando o texto fala assim, que é em Jesus que nós somos feitos justiça, nós precisamos ter essa consciência muito clara e muito forte também. É em Cristo Jesus que nós somos justificados. Eu gosto muito do exemplo, eu vou aproveitar aqui, eu nem tinha pensado em fazer isso, mas eu dobrei um papelzinho, não foi proposital, está aqui no meu bolso. Esse papelzinho é você, sou eu, somos cada um de nós. E esse papelzinho está cheio de erros, cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Tem raiva das pessoas, comete atos que são incorretos do ponto de vista de Deus. E é assim que as pessoas nos veem, e é assim que Deus nos vê. Agora esse aparelho aqui, essa capa na verdade, o aparelho não importa muito, ele é Jesus, representando Jesus aqui. Quando eu estou nele, quando eu estou dentro dele, assim, ó. Você consegue ver o papel aqui? É visível o papel? Você sabe se o papel está aqui dentro mesmo? Você nem sabe, né? Se ele está aqui. Será que ele está aqui dentro mesmo? Então eu falei que a capa, essa capinha aqui era Jesus. Quando você está em Jesus, é assim que Deus vê você. Jesus é justo, Jesus é santo. Nós cantamos isso aqui, Ele é digno, Ele tem toda a santidade. Por que Paulo, ao escrever para a igreja, ele fala aos santos da igreja tal? Porque ele olhava aquelas pessoas como estando em Cristo Jesus. Ele não olhava aquelas pessoas pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Ele olhava aquelas pessoas sob a ótica de que elas estavam em Cristo Jesus. E hoje, o que eu quero aqui, se os amados do louvor quiserem subir por gentileza, o que eu quero que você compreenda, eu até passei um pouco aqui do tempo que eu gostaria de ter usado para falar, é que ligar e desligar, está relacionado a quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou filho. Por que eu sei que eu sou filho? Porque Jesus um dia tomou uma decisão, o Pai tomou uma decisão juntamente com Jesus, e me substituiu, me trocou por Jesus. Tirou a minha condenação. Tirou a condenação que estava sobre a minha vida, e me deu salvação, me reconciliou com Ele, com o Pai.
E o texto no verso 21, 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele pegou Jesus como sendo puro, perfeito, imaculado, e fez Jesus pecado por nós, para que nós, quando estivéssemos nele, nós fôssemos feitos justiça. Meu irmão, se você quer perdão de pecados, não é você fazer uma lista e sair gritando por aí os seus pecados, é você estar em Cristo Jesus. Agora, quando nós estamos em Cristo, nós temos que ter a consciência, a capacidade de entender que nós saímos do império das trevas e estamos no reino da luz. E aí nós somos embaixadores, e o nosso comportamento tem que ser o comportamento do reino. Aí não dá para se comportar como no império das trevas. Aí a sua relação com Deus, a sua relação com as pessoas, a sua relação com os amados, com as pessoas que estão ao seu redor, tem que ser a relação de um embaixador de Cristo. Você tem que refletir o amor dele. Você precisa olhar para as pessoas como Cristo vê, e não como o império das trevas. Nós somos muito rápidos às vezes em condenar, em querer olhar e aplicar ali e falar: olha, aqui está o erro, se não está assim, isso está errado, você é isso, você é aquilo. Nós fazemos muito isso, julgamos com muita rapidez, condenamos com muita rapidez, mas não olhamos como Cristo olha. Ser um embaixador é ter as atitudes corretas, é dizer que você vai pagar e pagar, é dizer que você vai fazer e fazer. É como Jesus ensina ali no Sermão do Monte, é dizer sim e não quando não. É você usar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, de maneira justa e correta, conforme Jesus faria. Aliás, quando você está no corpo de Cristo, tudo que você faz é Cristo fazendo, porque você é um embaixador. É como se você fosse usado para exortar as pessoas. Você é o corpo. E hoje nós vamos tomar a ceia. Eu gosto muito de, quando eu tomo a ceia, ter esse pensamento, tomar essa consciência. Do mesmo jeito que quando eu pego o pão aqui, quando eu pego o cálicezinho de suco, e eu vou ingerir esses alimentos eles vão se misturar ao meu corpo, eles vão entrar na minha corrente sanguínea, eles vão fazer parte de mim. Esse é o maior aspecto assim, importante da ceia. Isso acontece porque nós somos um com Ele, somos um com Cristo. E da mesma forma que nós somos um, que o pãozinho que aqui você vai ingerir e o suco que você vai tomar, ele vai se tornar um em você. Você é um em Cristo Jesus, você é um com Ele, Ele está em você, Ele faz parte de você, você faz parte dEle. Você é um embaixador, você representa Ele aonde você está. Você é justificado por Cristo Jesus, porque quando você está nele, você não é visto como você era, você é visto como Cristo Jesus. Como Cristo Jesus. Meu irmão, muitas vezes eu ouvi isso na minha vida. Eu trabalhei em diversos lugares, em empresas diferentes, conheci muitas pessoas. E na maioria dos lugares, eu nunca cheguei lá falando assim: olha, eu sou crente, eu sou pastor, Não, eu cheguei e comecei a fazer as minhas atividades. Comecei a me relacionar com as pessoas, conversar com as pessoas, tratar as pessoas com respeito, olhar as pessoas como pessoas que são amadas por Deus, através de Cristo Jesus. E muitas vezes eu ouvi isso: olha, você trata as pessoas de um jeito diferente, né? Eu não preciso sair falando, eu preciso sair fazendo. O embaixador, ele representa, e a sua representação toca a vida das pessoas que estão em volta. Você é um embaixador, meu irmão, tenha consciência disso. Ao tomar a ceia hoje, ao pegar esse pãozinho aqui, esse cálicezinho, pequenos, minúsculos de tamanho, tenha consciência de que você é um com Cristo, Ele está em você. Você é justificado, ninguém pode te condenar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo escreve lá aos Romanos: não há condenação sobre você. Não é porque algumas coisas não estão dando certo na sua vida que você está condenado. Não, pelo amor de Deus. Deus não vai punir você. Agora, as suas atitudes têm que ser atitudes de um embaixador. Não para você ser mais abençoado, mas para você poder replicar aquilo que Cristo fez por você.
expressar o amor dele por onde você for, por onde você andar, aonde você pisar, aonde você estiver. Que você possa hoje ter consciência disso. Apenas em Jesus você pode ser justificado. Apenas em Jesus você pode ligar ou desligar algo. E o que você tem poder para ligar e desligar é testemunhar a respeito do amor de Cristo. É você falar a respeito desse amor para as pessoas. É você falar a respeito desse amor e tocar a vida de pessoas que precisam receber esse amor sobre elas. Você tem capacidade de ligar uma alma aos céus, com o seu testemunho, com as palavras que saem dos seus lábios, com aquilo que você crê. Você tem esse poder. Está nas suas mãos, você é um embaixador. Exerça a sua função, exerça o seu ofício. Sirva a igreja. Como o Joarson falou aqui, se disponha. Existem muitas frentes. Nós temos aqui uma maneira, uma rotina, uma estrutura. Nós conduzimos as coisas por uma estrutura. Você vai estar num grupo familiar, participar de um grupo familiar. Você vai servir, o próprio grupo familiar é servir os irmãos do grupo. Você pode servir nos departamentos, nos ministérios que nós temos aqui. Mas primeiro se reconcilie. Olhe para Cristo. Saiba que Ele ama você, que Ele entregou a vida dele por você.